Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 27, que diz assim: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Senhor Jesus, nessa passagem, está admoestando uma multidão que ele havia acabado de alimentar. Qual o contexto dessa declaração extraordinária de Cristo? Ele vinha de uma jornada de pregação e, ao término de um dia em que pessoas passaram a maior parte do seu tempo ouvindo as mensagens de Cristo, ele percebeu que pessoas teriam que voltar para casa e que, contudo, estavam carentes do pão, estavam com fome, não teriam energia para chegar em casa. Ele chama os seus discípulos para atenderem aquela demanda daqueles 5.000 homens, mais mulheres e provavelmente crianças. Então ocorre o milagre da multiplicação dos pães. E um milagre que apresentou para os cristãos um dos lados da missão da igreja no mundo. Porque ao pedir para que seus discípulos se preocupassem com o pão, o Senhor Jesus deixou implícito para eles que deveria fazer parte da missão da igreja no mundo a luta pelo suprimento das necessidades básicas dos seres humanos. Então a igreja deve se indignar, deve se rebelar, deve ir para as ruas, deve gritar, deve lutar pela implementação de políticas públicas, deve se envolver com filantropia, visando ajudar homens e mulheres a terem, repito, suas necessidades básicas supridas. Agora, o que acontece é o seguinte: a Bíblia diz que logo após esse milagre, o Senhor Jesus atravessa o mar da Galileia e muitas daquelas pessoas que haviam comido do pão que Jesus multiplicara, cruzaram o mar também a fim de o encontrar. Ao que ele virou-se para elas e disse: olha, vocês estão trabalhando pela comida que perece. Vocês estão me procurando porque estão com seus estômagos forrados. Aí então entra esse versículo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É muito importante que nós, que temos tanta preocupação assim com a promoção da justiça social, atentemos para essa passagem. Jamais nós seremos capazes de hiperestimar a necessidade do pão por parte daquele que tem fome. É difícil você superestimar um sofrimento como esse. Agora, é possível de tão obcecados, que ficamos com o atendimento a essas necessidades essenciais dos seres humanos, que percamos de vista o chamado para compartilharmos com a humanidade esse pão que é chamado Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: trabalhai não pela comida que perece. Que vocês trabalhem não por aquilo que atende uma necessidade importante, porém imediata. Trabalhem não por aquilo que é periférico no cristianismo. Trabalhem não por aquilo que Cristo pode lhes propiciar em razão do fato dele ser misericordioso e o contato com ele representar ganhos para as mais diferentes áreas da vida. É claro, uma pessoa se torna cristã, teoricamente, ela vai viver melhor, ela pelo menos vai estar convivendo num meio que estimula o trabalho, que estimula a honestidade, que estimula a fazer as coisas com excelência. E isso pode fazer com que essa pessoa prospere. Contudo, olha o que ele diz: mas trabalhe pela comida que subsiste para a vida eterna, aquela que atende à demanda da alma, a demanda do espírito, aquela que responde às questões básicas da mente humana, sem cujas respostas a vida perde o significado. E outra coisa, aquele pão que dá vida eterna, que permite ao homem viver em comunhão com Deus para sempre, resolvendo em sua vida o problema da alienação, da perda, da ruptura, da comunhão com seu Criador, a qual o Filho do Homem vos dará, a qual o próprio Jesus Cristo vos dará, porque
É isso que ele veio especialmente fazer, atender a essa demanda da alma, a demanda de perdão, a demanda de sentido, a demanda de segurança no universo que amedronta, a demanda de comunhão íntima com Deus. E ele diz, porque o Pai o confirmou com seu selo. Isso é lindo. Ele está dizendo o seguinte, entre todos os homens, ninguém teve mais direito a tratar desse tema, a falar nesses termos, com autoridade apresentar para os seres humanos um caminho específico de salvação do que Jesus Cristo. Porque sobre a vida dele, o Pai botou o seu selo, o Pai o honrou, fazendo com que ele operasse na história o que nenhum outro mortal foi capaz de fazer. Multiplicando pães e peixes, andando por sobre as águas, fazendo o paralítico andar, dando visão aos cegos, falando o que ninguém jamais falou e revelando finalmente um Deus que pacifica o ser, doce, misericordioso, amoroso, e um Salvador que lutou contra a morte, a venceu. Todos os da nossa espécie apanharam da morte, menos um, Jesus Cristo, que a venceu. Esse é o selo, e especialmente aquela voz que o Senhor Jesus ouviu no Rio Jordão. Acima de tudo, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Ali o Pai botou o seu selo. Ali o Pai disse, esse é o meu filho, nele eu me vejo, com ele eu tenho mantido comunhão eterna. Ele é a expressão exata do meu ser. Ele é que lhes traz palavras de vida eterna. E por isso que nós devemos sair pelo mundo, não apenas preocupados com o atendimento dessas necessidades, repito, tão essenciais para que os seres humanos vivam com o mínimo de dignidade, mas também compartilhando Jesus Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.